Deus deu a sua palavra e grande é o exército dos que anunciam boas novas. É muito bom ter sua companhia, essa audiência. Estamos começando mais um Boas Novas no Ar. Esse é um programa que a gente sempre traz conteúdos inéditos para você, mas também nós alistamos novas pessoas para se tornarem semeadores da Rede Boas Novas. O que é um semeador? Uma pessoa que ajuda, que contribui, que assiste, que ora pela Rede Boas Novas e, claro, ajuda ela a expandir. A Rede Boas Novas existe há 24 anos. Começou no meio do Mata Amazônica e hoje está no Rio de Janeiro, com sede e estúdios aqui em Belém do Pará, em São José dos Campos e continua também com estúdios em Manaus, mas expandindo por todo o Brasil. E vivemos talvez um dos maiores momentos de expansão. Esse ano não foi um ano tão fácil para a Rede Boas Novas. Tivemos uma diminuição na cobertura de todo o Nordeste, mas Deus nos abençoou com canais em São Paulo e no Rio de Janeiro, que vamos estrear até dezembro deste ano de 2016. Estaremos no ar nas duas maiores capitais do Brasil, numericamente, em termos econômicos também. Então vai ser muito interessante e tudo isso acontece porque você participa e contribui. Eu quero falar com o Ronaldo na Central de Semeadores. Ronaldo, como é que está a movimentação por aí? Tem muita gente criativa mandando mensagens, participando pelo WhatsApp. É muito bom ter sua companhia, Ronaldo. É com você. Verdade, André. Inclusive, tem um pessoal aqui, eu acho que estrangeiro aqui, participando com a gente de desenho animado. Vê se o pessoal em casa conhece aí, ó. Esse aí é quem? É o... Qual é o nome daquele cachorro do desenho animado, Ronaldo? É o Scooby-Doo e o... Scooby-Doo. E o Salsicha aí, ó. Ele é semeador da Boas Novas também, é? Pois é, aqui, irmão Francisco Padilha aí, ó, de Campo Grande, né? Com dons aí de dublagem aí, de repente vinha até ajudar a gente aqui na Boas Novas, não é verdade? Eu acho que ele assistiu, a gente fez o programa, acho, semana passada, não foi? Sobre Isso, dublagem. com o Ricardo, com a Adriana, né? Ter se inspirado ali nos nossos dubladores. Pode ter sido. E é muito legal isso, né? Essa interação e essa preocupação de criar alguma coisa em prol da Boas Novas. Eu lembro que quando a Boas Novas já fez muito esse tipo de movimento, né? Para poder arrecadar fundos e as pessoas usando seus talentos para criar produtos aí que muitos iam ao ar e muitos se tornaram até programas, não é verdade? Quem sabe aqui no Rio de Janeiro a gente começa a criar umas coisas novas aí com o nosso telespectador, nosso semeador, que além de orar pela Boas Novas, além de semear também, não é isso? Pode também aí criar produtos para ir ao ar e a gente melhorar cada vez mais ainda a nossa programação. Lembrando que a Boas Novas está diante desse desafio que o André tem falado, a gente tem lembrado aqui no Boas Novas no Ar, da digitalização aqui do Rio de Janeiro, de São Paulo também. Então, uma necessidade muito grande de você, querido telespectador, se unir com a gente nesse desafio, tá certo? Irmão Francisco, compartilha esse seu áudio aí com muitas outras pessoas também, chamando o povo para assistir a Boas Novas e tornar-se semeador. E também eu queria agradecer a participação da semeadora Rejane Lima de Souza, que ela é do Ceará. Ela mudou-se para a cidade de Timon, no interior do Maranhão, e já se preocupou em atualizar os seus dados cadastrais, porque a irmã Rejane disse que não pode ficar sem semear na Boas Novas. Olha que coisa linda, né? Ela é semeadora com R$30, já semeadora antiga, então dando um exemplo para você. Então liga agora, DDD 21 2112 6300, também os contatos do nosso Zap vão ficar passando durante o programa, os nossos e-mails. Essa semana eu vou trazer aqui no programa, André, vários semeadores que semearam através do site da Boas Novas, fantástico, através do e-mail. Isso aí é muito importante saber que esse canal também está sendo um instrumento aí para facilitar com que o telespectador torne-se um semeador da Boas Novas. Então, vem semear. Só tirando as dúvidas, Ronaldo, o pessoal pode entrar pelo telefone que está aparecendo na tela. Isso. Pode, claro, por depósito, transferência bancária, os dados também aparecem na tela. Pela internet, em www.boasnovas.tv, né? E /semear, e lá tem os botões. Mas também pelo WhatsApp, não é isso? Correto. Porque às aqui, vezes, ó, né, você quer horas. ligar, não tá com crédito, tem que fazer um interurbano. O WhatsApp é gratuito, né? Muitos, enfim, telefonias dão até plano grátis. Isso. Eles entram e você responde eles, não é isso, Ronaldo? Isso mesmo. Pode até mandar áudio e vídeo, como mandou nosso irmão. Ronaldo, tu conhece um pouco da história da Rede Boas Novas? Mas eu quero compartilhar isso mais uma vez com os telespectadores que estão assistindo aqui. Por volta de uns 28 anos atrás, a Boas Novas nem existia. O meu pai era pastor em Manaus, no Amazonas, no norte do Brasil. E o sonho da Boas Novas começou através de uma situação, um evento muito interessante. Ele havia viajado para o interior do estado, que era um local onde não tinha luz elétrica, chamado Ipixuna. E nesse município, nesse vilarejo ribeirinho chamado Ipixuna, ele encontrou, Ronaldo, com
um cidadão, na verdade, abordou ele. Ele foi para fazer visitações de igreja e levou um rapaz com uma câmera, filmando essa reunião, essa visita. Ao final da visita, que ele tinha que voltar, esse rapaz chegou, abordou ele e falou assim: pastor, o senhor pode talvez aí me ajudar a realizar um desejo meu? Qual é, meu querido? Ele falou: olha, meu desejo é que tivesse uma câmera dessa, igual o do senhor. Ele falou: mas aqui não tem nem luz elétrica, né? Você não consegue nem ver fita no videocassete, tudo. Não, pastor, deixa eu lhe contar a minha história. E ele contou, falou que ele era fugitivo da polícia, estava fugido da polícia, foi para o interior, enfim, para fugir de perseguição, enfim, de questões policiais. E lá ele encontrou uma igreja, foi salvo, convertido, Deus mudou a vida dele, ele havia casado e tinha 2 lindas filhas. E ele estava pensando, sentindo em se entregar e pagar o seu débito com a justiça. Mas antes disso, ele queria filmar a sua filha e a sua esposa e mandar a fita para os familiares no Maranhão, para mostrar a história de vida deles e como Deus tinha transformado através da igreja. E foi interessante que nesse momento o pastor Samuel fala claramente que o Espírito Santo tocou no coração dele e falou: tá vendo? É isso que eu quero uma televisão para mostrar a história de pessoas e de vidas para todo o Brasil. E nesse programa de hoje vai ser muito interessante, porque eu vou falar com uma pessoa que ouve histórias. Para você ver, história é algo que muda a vida de quem conta e de quem ouve. E vai ser muito interessante, eu quero que você continue no ar, a gente vai para um rápido intervalo. E daqui a pouco nós vamos falar um pouco como, tá vendo? Através de uma história iniciou o sonho da Rede Boas Novas. E hoje a gente também vai contar de uma pessoa que ouve histórias e muda a vida de pessoas no Brasil inteiro. Não sai daí que a gente volta já já. Estamos de volta com Boas Novas, nosso segundo bloco, e eu recebo aqui para bater um papo e contar histórias, que eles ouvem muito, também deve ter muita coisa para contar, o Vinícius Silva. Ele é um escutador de histórias. E você deve estar em casa se perguntando: mas, André, o que é um contador de histórias? Também estou me perguntando a mesma coisa. Vinícius, obrigado pela tua presença, amigão. O que é um contador de histórias? Na verdade, escutador de histórias. Você se propõe a ir para a rua e ouvir as pessoas? É isso mesmo, André. Obrigado pelo convite. A gente vive num tempo onde as pessoas só querem falar. Uau. E poucas pessoas querem escutar. Então, eu criei esse projeto para dar voz para essas pessoas que não são capas de revista, não estampam os jornais, mas têm essa necessidade de falar, de desabafar. Mas é interessante falar, hoje com comunicação instantânea, tecnologia, WhatsApp, por aí vai, de fato as pessoas estão falando muito mesmo, mas elas, enfim, não tem quem escute. Você ouve muito isso como uma pessoa que se propõe para a rua, mas, enfim, eu tenho rede social, falo o que eu quiser lá, mas não necessariamente eu estou sendo ouvido pelas pessoas, né? É verdade, você está sentado num ponto de ônibus, quando você olha para o lado, alguém coloca um fone. Você vai para um médico, na sala de espera, alguém abre uma revista. Nas ruas, as pessoas estão mergulhadas nos seus próprios smartphones, celulares. É muito difícil encontrar alguém que te ouça. Você, às vezes, fala sozinho e a pessoa fala tanto que ela própria não se escuta. Como é que começou isso? Eu falei: poxa, eu vou me propor fazer um projeto, porque você sempre foi uma pessoa incomodada com essas situações de chegar aqui, está todo mundo olhando, cada um fazendo algo próprio, e tu iniciou puxando, tu puxa assunto com as pessoas, e como é que você provoca essa situação de escutar a história delas? Surgiu durante a faculdade de jornalismo, eu sou jornalista, e foi como o meu trabalho de conclusão de curso. Eu queria escutar a história dessas pessoas comuns e pessoas desconhecidas, então eu fui para a rua com 2 banquinhos e um quadro escrito "Conte sua história". Uau, legal. E eu não convidava as pessoas, eu ficava ali sentado e eu esperava que as pessoas sentissem a vontade de saber o que era aquilo, de entender o projeto, para que não fosse uma coisa muito imparcial ou tendenciosa. Então, a pessoa é quem ia atrás de mim. Eu ficava ali sentado. Elas que lê, claro, mas elas que provocam então a situação de ir lá e sentar e contar a história delas. Sim, de sentir a necessidade de falar. A gente tem um vídeo do Vinícius, do projeto dele, para você conhecer um pouco melhor. Dá só uma olhada comigo.
Não tem uma grande plateia não, mas dá vontade de bater palma. Sensacional, o vídeo bonito. O que você espera? O que você esperava de início desse projeto e o que ele tem se transformado? Quando eu digo isso, é no sentido, Vinícius, por exemplo, não é uma pergunta fácil de se fazer. Me conte a sua história. As pessoas têm dúvida em o que falar, tipo assim, começa de onde? Quando eu nasci, ou o que aconteceu ontem. Elas têm dúvida no momento até de trazer, enfim, né, verbalmente o que eles passaram. Eles te perguntam, vem aqui, eu começo de onde? Você ajuda elas também a entender como contar a história delas? Sim, essa dúvida é bem... Eu teria, eu começo de onde? De quando eu nasci, a minha mãe, as pessoas geralmente começam nesse ponto? Depende, é muito relativo. Tem gente que começa a contar desde quando nasceu, tem gente que começa a contar de algo que está afligindo muito aquela pessoa. Legal. E é muito segmentado. Tem gente que conta uma história de luta, uma história de fé, uma história de amor. Depende muito. E tem gente que tem tanta necessidade de falar que não sabe por onde começar. Então, às vezes eu vou introduzindo algumas perguntas até a pessoa cair naquilo que ela realmente tem necessidade de contar. Você é formado em jornalismo. Isso não se trata de uma terapia de ajuda, é bate-papo mesmo. Tem tantas salas de bate-papo hoje de grupos, mas tu falou, eu vou fazer um real aqui no meio da rua, vamos bater papo. É isso que tu se propõe a fazer. Sim, é bem semelhante a uma terapia, mas é bem diferente e é diferente também do jornalismo. É um jornalismo mais humano, né? Onde você vai para a rua ouvir o outro. E eu acabo, na minha profissão, aprendendo a ser mais repórter, porque ali eu vou sem uma pauta, sem um roteiro. Eu não sei quem eu vou encontrar, eu não sei qual história que eu vou me deparar e eu estou ali na hora. As perguntas precisam ser feitas ali na hora, não existe um passo a passo. Então, muitas vezes eu sou surpreendido, quase sempre. Como? Me dê alguns exemplos de momentos que você se surpreendeu, se chorou, se não, se indignou. O que você ouviu ali e quais sentimentos você já teve durante essa experiência? Eu já me deparei com histórias diversas. Eu acho que eu sempre me emociono com as histórias de amor, porque nem sempre elas são felizes, mas são histórias... Mas não deixa de ser de amor, né? É verdade. Mas também as histórias de luta, de fé, elas acabam sempre provocando algo muito bom em mim. Eu acho que a pessoa é algo bom para quem ouve e para quem conta, porque eu sempre saio muito carregado, com emoções, com coisas que eu quero seguir para a minha vida. E eu acho que a pessoa também ali é um momento dela desabafar, dela se esvaziar. Já conseguiu atingir, por exemplo, que tipo de pessoas sentam ali? Já falou com mendigo, até gente mulher, pessoas de todas as raças. Quem são as pessoas que já sentaram naquele teu banquinho para te falar a história? Eu acredito, como jornalista e como pessoa, que todo mundo tem uma boa história para contar. Uau. Por isso, eu vou para lugares diferentes. Eu já fui para a porta de um cemitério num feriado, Caramba. rodoviária, aeroporto. Então, eu encontro feira livre. Então, eu encontro os mais diferentes tipos de pessoas que você pode imaginar. Já sentou, assim, ó, moradores de rua, vendedores, ambulantes, madames com um cachorrinho. Contaram a história do cachorrinho jovens, ou delas? Né? Do cachorrinho. Por incrível Já que ouviu a história do cachorrinho, já, então? Já. Então, todo tipo de história mesmo, todo tipo de história. Claro que nesse ofício você vai amadurecendo. Há quanto tempo você já está fazendo? Tem Vinícius? 3 anos. 3 anos. Você já quebrou muito a cara no sentido de pré-julgar a pessoa que sentou? A pessoa senta, claro, isso é natural, instintivo de todo um homem. Embora a gente diz que não julga, mas a gente olha para a pessoa, a gente pensa algo dessa pessoa. E quando ele abriu a boca, por exemplo, às vezes até um homem, enfim, morador de rua, o cara senta, é um morador de rua. E o cara fala, tenho formação, tenho família, tenho isso. Você já já quebrou o teu julgamento muitas vezes, já lhe deu por errado ao ver uma pessoa e quando ouviu a história dela é totalmente diferente do que você imaginava? Sempre, porque você olha para a pessoa e você não sabe que ela carrega aquilo tudo. Não dá para saber que aquela história... só de olhar para a pessoa, não dá para saber que ela vai te contar aquilo e como aquilo vai te afetar. Eu sempre quebro a cara, assim, nesse sentido. E as primeiras vezes que eu escutei as histórias em Minas, eu acabei escrevendo um livro também para a faculdade. Uau. E no final de cada história eu escrevi uma nota do repórter, que era onde eu me colocava como uma pessoa
que errava, que deixava de fazer algumas perguntas importantes e colocava ali o meu parecer, uma conclusão do que aquela história tinha mudado na minha vida, ou como a pessoa deveria ler aquela história e também o que eu tinha aprendido. Eu vou para um rápido intervalo, depois eu quero também ouvir de ti, porque assim, me parece algo muito de... E achei legal, o teu cunho é um cunho jornalístico, mas quando eu vejo o projeto, pelo menos vi o vídeo, a sensação que eu tenho é que é um projeto humano, às vezes até de cura, porque tem muita gente que está doente porque não é ouvida. Ser ouvido cura uma pessoa e às vezes falar cura uma pessoa. E depois eu quero te perguntar se, em algum sentido, tu já ouviu algumas coisas que você estava com dificuldade, mas pela história dos outros você foi curado por ouvir. Porque ouvir também cura, não é só falar, né? Quem ouve os outros se sente melhor. A gente vai para um rápido intervalo e daqui a pouco a gente volta com Vinícius e mais histórias. Não sai daí, voltamos já já. De volta com Boas Novas no ar, e quem está aqui comigo é o Vinícius, ele é escutador de história. Na verdade, ele falou um pouco, foi um projeto, às vezes até durante o curso de jornalismo, tinha um cunho mais até jornalístico, vamos dizer, então assim, de comunicação social. E você já faz há 3 anos, você senta, vai para locais e fala, olha, eu quero escutar as histórias. Se tornou mais do que um estudo de campo? É algo de trabalho, tipo, André, é algo de autoconhecimento meu, ou de investigação minha, humana, ou eu quero ajudar as pessoas porque eu vi que ouvir as histórias delas cura elas. O que você acha? Quais são os seus planos para esse projeto? Inicialmente começou como um projeto da faculdade, eu achei que ele terminaria ali. Eu vim morar no Rio e trouxe o projeto e é algo que eu quero fazer para o resto da vida. É sim um trabalho... Outras pessoas já estão aderindo a isso? Pessoas, amigos, já estão se propondo também a te ajudar e escutar histórias de pessoas na rua? Não nesse sentido, como escutador só eu mesmo, mas eu tenho amigos que fotografam, que estão trabalhando comigo nessa questão do documentário. Surgiu como uma ideia de um projeto mesmo da faculdade, depois é um projeto que eu quero continuar fazendo. A gente está vendo, até você citou alguns amigos e tudo, a gente está vendo algumas fotos na tela, isso aí é um pouco do cenário. Você chega, escreve num quadro, monta ali uma salinha ali de estar, né, de bate-papo, e você fica sentado. Isso, é bem simples, para que a pessoa não se sinta envergonhada. Tem gente que estranha, que passa assim, o que é isso? Vai trabalhar, que não entende a razão de você estar ali? Sim, é até engraçado, já teve gente que parou e perguntou se eu estava vendendo nos banquinhos. Aqui no Rio a vida é muito apressada, então eu sou mais um entre tantas outras pessoas. Então as pessoas passam, às vezes elas nem me enxergam ali e às vezes elas param, as pessoas aqui são muito desconfiadas, então elas param, dão uma olhada, vão, voltam e até conseguir chegar e perguntar e ter essa curiosidade. Conta pra gente algumas histórias dessas que parou o tempo. Você fala, André, às vezes eu tô no meio da praia, tem muita gente andando. Mas quando alguém sentou, começou a falar, para mim parece que parou tudo. Ganhou muito mesmo a minha atenção. Tem algumas histórias que você se emocionou ou que te marcaram durante esses 3 anos? Acho que uma história de fé de uma mulher que ela teve um problema na pele, um problema bem sério assim. E ela buscou a fé na Igreja Católica e procurou várias outras religiões também, e ela acabou sendo curada e foi uma das histórias assim que mais me emocionou, porque ela estava sem saída mesmo assim, e desacreditada pela medicina, e no final ela conseguiu. Você ouve muitas histórias assim, histórias de busca, é isso que as pessoas às vezes querem como solução para os problemas, tanto de cura, de enfermidade, de questão de, enfim, de coração afetiva, de achar alguém. Você entende que essas pessoas estão buscando alguma coisa sempre, Vinícius? São histórias, geralmente, se você pudesse resumir, André, são histórias de busca. Alguém está buscando algo, ou alguém, ou alguma solução? Acho que na maioria das vezes, mas geralmente tem gente que senta só para conversar. Só um bate-papo. Fala de futebol. Do que comeu ontem. Não deixa de ser a história de uma pessoa, né? E você sente que elas, de alguma maneira, saem melhores, curadas, vamos dizer assim, e você, de alguma forma, também é mexido com isso? Com certeza.
São histórias que acabam se entrelaçando. Eu vou relacionando uma história que eu já ouvi com uma história que já aconteceu com alguém da minha família. Então, as histórias acabam sendo costuradas. É um corpo de palavras, sempre. Você falou que você escreve um livro e registrou alguma coisa. Qual é o nome do livro? Fala pra gente se tem alguma coisa online, alguma coisa para o pessoal também descobrir e conhecer um pouco mais desse projeto. Porque eu acho que a gente só tem 12 minutos para terminar. E tem muitas pessoas que acham agora, levantou curiosidade. Poxa, que interessante, ele senta para escutar histórias. Tem algum site, algum blog, algum local para eles conhecerem um pouco mais desse trabalho, Vinícius? Tem as redes sociais do projeto, Me Alugo para Ouvir Histórias, no Facebook e no Instagram. Me Alugo para Ouvir Histórias. Isso. Geralmente é uma sessão, você senta e fica quantas horas para ouvir história do povo, Vinícius? O dia inteiro? É muito relativo, tem gente que conta em 15 minutos, tem gente que fica mais de 2 horas. Criou amizade depois de algum tempo com alguma pessoa? Vamos almoçar ali em casa. Tem isso? As pessoas ainda se propõem a isso? Ó, já que você ouviu a história, você é um cara, não é mais um desconhecido. Você conhece a minha vida. E elas te entendem que você é uma pessoa mais íntima. Te convidam depois para jantar, para ir na casa. Vocês viram amigos, trocam telefones. Acontece essas situações também? Acontece. A gente mantém um contato até para fazer algumas fotos, para pegar alguma questão que, por exemplo, não ficou muito clara durante a conversa, assim, tem esse contato posterior. Obrigado, Vinícius, pela participação aqui. Eu que agradeço. Não dá tempo de eu contar minha história é longa, porque lá em Barbacena, não, tô brincando, né? Obrigado pela tua presença, cara, Deus te abençoe, continue te iluminando. E, ó, se você quiser mais contato, ele falou um pouco das redes sociais para você descobrir um pouco daquilo que o Vinícius faz. Parabéns, meu amigo, e para você também, que é semeador da Rede Boas Novas e nosso telespectador, um grande abraço. Eu falei no início, o início da Boas Novas começou com uma pessoa que queria contar história. Eu acho que nós temos que ouvir mais, escutar mais as pessoas, porque além de curar elas, nos cura também. Deus abençoe, obrigado pela tua audiência e até o próximo Boas Novas no Ar. Tchau, tchau.